Fala internet, beleza? Bom, seguinte, hoje eu vim aqui de novo num lugarzinho bem bonito, bem especial, para mostrar para vocês na prática como é que se faz retrato com o Zenfone 4. Ó, só para deixar bem claro, hoje nós vamos aprender a fazer retratos de alguma pessoa e não selfie, beleza? Então, bora evoluir? Delícia! Bom, seguinte, agora eu tô gravando a tela do celular, não vou me filmar e hoje eu tô fazendo uma coisa que é o seguinte, eu vou gravar tudo com o Zenfone, não vou usar nenhum equipamento externo, não vou usar DSLR, não vou usar microfone externo, tudo tá sendo feito com o Zenfone 4, tá? O Diego tá aqui e é ele que eu vou fotografar. E o seguinte, olha só, quando a gente começa a fazer retratos em celular, a gente tem que começar a pensar em alguns detalhes que são importantes. O primeiro deles é usar o modo Pro. Ele é essencial, gente, essencial para que você consiga ter um resultado o mais perto possível de uma câmera DSLR. Você tem que ter o controle total da sua fotografia e saber, claro, o que você está fazendo. Primeira coisa, existem duas câmeras atrás. Existe a câmera principal e a câmera widescreen. Seguinte, não usem a câmera widescreen, a câmera de ângulo aberto, para fazer retratos, pois existe uma distorção que nós chamamos de distorção de barril e ela pode deixar o rosto do seu modelo ou da pessoa que você está fotografando um pouco esquisito, tá bom? Enquanto isso, eu vou filmando aqui, ó, o ambiente para vocês e vocês estão ouvindo a minha voz. Primeira coisa, tá? Velocidade do obturador, tá? Então tá aqui, ó, esse Szinho que está em alto é a velocidade do obturador. Quando você deixa esse número aqui mais alto, por exemplo, ó, estamos colocando aqui 1 para 1250, mais escura a sua fotografia vai ficar. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar 1 para 10.000, tá vendo que o Diego tá escuro? Então vou diminuir um pouco e vou colocar 1 para 1600, tá vendo? É porque o Diego ele tá numa região de sombra, depois ele vai chegar um pouquinho para trás pra gente poder fazer uma fotografia melhor, tá? Segundo, ISO. O ISO tá em automático, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em 25, no mínimo possível, tá? O ISO a gente usa pura e simplesmente para situações que, ó, agora tá começando a vir o vento, vamos ver como é que é a supressão de ruído do microfone do Zenfone. É um vento bem forte, tá? Desculpem aí pelo vento, mas eu estou fazendo todo o vídeo, tudo com o Zenfone, o máximo possível sem usar nada externo, tá bom? O ISO, se você colocar um número muito alto, você vai trazer mais luz. Pode ver que agora ficou tudo estourado, não dá para ver nada. E quanto maior o ISO, maior a granulação, maior o ruído, tá bom? Que para sensores digitais a gente chama de ruído. São aqueles pontinhos que deixam a imagem com aquele aspecto de antigo, tá bom? Nesse caso aqui, eu quero o ISO 25, que eu quero o mínimo possível. A compensação de exposição, se você colocar mais 1 ou mais 2, você vai deixar a imagem mais clara. Só que você trabalhar com compensação de exposição, o ISO automaticamente fica no automático. Isso aí, automaticamente no automático. E o balanço de branco, gente, é uma coisa bem importante. Você consegue deixar a imagem mais para tons azuis, tá vendo como a imagem ficou mais azulada? Ou mais para tons amarelados, olha lá, tá vendo como ficou mais amarelado? Isso significa que você pode tornar a imagem quente quando os tons são amarelados ou a imagem fria quando os tons são azulados. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto aqui, ó, automático, eu gosto dele sempre um pouquinho mais quente, então eu vou deixar mais ou menos aqui. Bom, beleza, agora nós já temos as configurações básicas para a gente poder tirar a fotografia. Coisa interessante que é bom de fazer, vamos clicar aqui nas configurações, ó, resolução da câmera tá em RAW e JPEG. RAW, não se esqueça, fotografe sempre em RAW, que na hora de editar você vai ter muito mais possibilidades, tá bom? Aqui tem algumas coisas que são interessantes. Modo de foco, deixa em foco automático contínuo, que a câmera sempre vai ficar tentando focar. Modo de medição, ó, nesse caso aqui, se você deixar esse média, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, vou deixar esse média aqui e vou voltar para a tela. Você vai fazer a leitura de
toda a sua cena e vai trazer um ponto médio tentando equalizar sombras com altas luzes. Tá vendo? Ó, aqui é a sombra, aqui é a alta luz. Então, aqui no Diego, vocês podem ver que nós temos sombra, onde está o Diego, e alta luz. Então a gente vai tentar equalizar da melhor maneira possível, tá bom? Se você colocar em peso central, tá? O que acontece? Ele vai fazer a medição só no centro dessa tela, entendeu? Então se eu quisesse deixar o Diego bem claro, eu mediria só aqui, o restante iria ficar totalmente super exposto e o Diego ia ficar mais certinho, tá? Mas para esses casos, o Asus tem um flash, que é um flash True Tone, que ele tem duas temperaturas de cor, que é exatamente como o balanço de branco, para tentar deixar a imagem com a cor mais perfeita possível. Outra coisa, vocês estão vendo que agora é mais ou menos umas 10 horas da manhã, olha aqui, ó. Nós estamos aqui embaixo do sol. Então você tem que tentar, pelo menos tentar evitar, principalmente se você não estiver usando o flash, áreas com o sol direto. Diego, olha para frente aqui, por favor. O sol direto, ele causa esse tipo de sombra bem marcada e definida, que é o caso que o flash vai tentar preencher, tá bom? Então, sombras duras e bem demarcadas a gente sempre evita. E agora pronto, nós estamos preparados para fazer a primeira fotografia. Gente, pensem em composição fotográfica. Vocês estão vendo que aqui na grelha nós temos um risco aqui, outro risco aqui e outro risco aqui. Esses riscos, eles na verdade parecem um jogo da velha, eles têm tudo a ver com composição. Eles fazem parte de uma das regras de composição fotográfica mais importantes que nós temos, que é a regra dos terços, tá? Tá tudo dividido em 3 linhas e em 3 colunas. Então, estas são linhas de interesse e quando junta um com o outro, nós chamamos de ponto de interesse. Então, sempre quando a gente for fazer uma fotografia, nós temos que colocar o assunto, que no caso é o Diego, que é a parte principal da imagem, em uma dessas linhas ou em um desses pontos. Bom, beleza, já falei de todas as configurações, vamos prestar atenção no seguinte. Opa! Fiquei muito tempo sem mexer. Vamos prestar atenção no seguinte, ó. Aqui nós temos a informação ISO. Aqui nós temos um cara que diz para você se a foto está muito clara ou muito escura. Nós chamamos de fotômetro. No caso aqui, tá mais um, tá muito clara. E aqui é o histograma, tá? Isso daqui é coisa para o pessoal que gosta, que é mais profissional da fotografia e entende. Mas o histograma diz que tem muita luz, tá vendo como o histograma tá bem alto? E o fotômetro também diz que tem bastante luz. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a mexer nas configurações. Eu vou diminuir um pouco aqui para deixar o Diego mais claro e vou fazer o seguinte, vou fazer a primeira fotografia. Diego, por favor, olha para lá. Isso. Ó, eu vou colocar ele na regra dos terços, vou focar nele e vou tirar a primeira foto. Pronto, olha só. Esse é o resultado, tá vendo? Nós colocamos o Diego nessa regra dos terços. E agora começou uma obra aqui só para melhorar. Então vamos tirar mais uma foto aqui. Pronto, agora nós temos mais fotografias. Você pode fazer um plano um pouco mais aberto. Olha lá, ó. E sempre tente encontrar alguns ângulos que são diferentes. Olha lá, eu vou tirar mais uma foto. Pode ficar assim, tá, filho? Ó, você tá vendo que você tem um ângulo bem diferente, com uma fotografia bem legal. Mas aí você vai falar para mim, Andrei, tá, tudo bem, eu gosto muito desse lance de fotografia, eu quero entender, mas por enquanto eu ainda não estou muito bom. Eu posso usar o automático? Bom, seguinte, olha só, aqui embaixo tem um botãozinho que se chama Reset. O que acontece? Se você apertar no Reset, ele vai colocar tudo no automático. Então você pode ver que agora está tudo no automático. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar do modo Pro para o modo automático. O modo automático aqui, ele tem um lance muito legal que é o modo retrato. Tá vendo ali que tá aparecendo? O modo retrato, ele vai fazer o seguinte, olha só, você vai se aproximar da pessoa e você vai focar nela. Automaticamente o fundo vai ficar completamente desfocado. Geralmente a gente faz isso quando a gente usa uma objetiva com um comprimento focal mais longo, por exemplo, 50 mm para cima e com grande abertura, por exemplo, f2.8, f1.8 ou f1.4.
Nesse caso aqui, tá? Com essa lente a gente não conseguiria fazer um bom desfoque. Aí esse desfoque é feito por software. Então é muito simples, é só você chegar bem perto e fazer a fotografia. Olha para lá, Diego. A foto agora aqui, ela tá ficando... Ó, vou focar no olho. Outra coisa que é importante, quando você está fazendo o retrato, olha para frente, Diegão. Quando você está fazendo o retrato, você tem sempre que focar nos olhos. Olha lá, mais uma fotografia feita aqui com o Zenfone 4 e vocês podem ver que agora eu não estou mais embaixo do sol. Antes eu estava embaixo do sol, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes eu estava ali embaixo do sol, naquelas pedras ali, e agora eu estou aqui embaixo dessas árvores. Então é legal que você procure sempre uma região de sombra para você não ter sombra tão bem demarcada nos olhos, beleza? Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje onde eu mostro para vocês as configurações e algumas técnicas de composição para se fazer retratos em celular. Bom, o Zenfone 4 ele é um aparelho extremamente versátil que te dá muitas possibilidades criativas para poder fazer um bom retrato. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!